Olá, divininhos e divininhas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre os gostos diferentes. Para que a gente comece, tia vai contar uma história para vocês. Tia, deixa eu contar essa história dessa vez. Tá bom, Jorge, conta você então. O pinguim e o urso polar. Certo dia, o pinguim e o urso polar se encontraram. Foram se sentar um ao lado do outro em um monte de gelo e começaram a conversar sobre a beleza das cores. Que cor você acha mais bonita? Perguntou o urso polar. Preto. Falou decidido o pinguim. E você? Eu acho branco a cor mais bonita. Respondeu o urso polar. Preto é muito preto. Retrucou o pinguim. Mas branco é tão branco, tão pouco preto. Tá bem. Disse o urso polar. Mas preto é tão sombrio, tão pouco branco. Ora, Respondeu o pinguim. não é tanto assim. O preto pode ser muito divertido. Ou você, por acaso, não me acha divertido? Claro que sim, Disse o urso polar. mas eu acho o preto um tanto sombrio. Não, eu prefiro o branco. Mas o branco tem tão pouca cor. Reagiu o pinguim. O branco é tão sem importância, tão nada. Imagine! Disse o urso polar. Não é tanto assim. O branco pode ser muito bonito. Ou por acaso você não me acha bonito? É claro que sim. Respondeu rápido o pinguim. Mas, mesmo assim, eu acho o branco muito pouco. Eu gosto mesmo é do preto. Ficaram em silêncio por um momento no monte de gelo. O pinguim e o urso polar olharam para todo o branco e para todo o preto que havia em volta deles. O pinguim olhou para o nariz molhado do urso polar, que era tão preto e divertido. E o urso polar olhou para o pescoço do pinguim, que era tão branquinho e luminoso. Qual preto? Perguntou por fim o urso polar. Como? Perguntou o pinguim. De qual preto você gosta mais? Disse o pinguim. Do preto profundo. Do preto profundo e brilhante é que eu gosto mais. Mais do que de um preto superficial ou preto fosco. Sim, o preto profundo e brilhante é do que eu mais gosto. E você? Do que eu mais gosto é do branco frágil. Tão branco que você quase nem tem mais coragem de respirar. Isso sim é que é um branco bonito. Ficaram novamente em silêncio por um momento. Então, uma moça passou escorregando por detrás de um monte de gelo. Estava com um cachecol vermelho com uma listra amarela. Você viu? Perguntou o urso polar ao pinguim. Sim, Respondeu o pinguim. que horror, que cores pavorosas. É, Disse o urso polar. essa aí não entende nada de cores. De jeito nenhum. Concordou o pinguim. Nós sim, não é, urso polar? Nós sim. Respondeu o urso polar. E colocou o seu braço branco sobre os ombros pretos do pinguim. Jorge, que história interessante, não é mesmo? É sim, tia. Eu achei a história muito interessante. E também muito legal pra gente poder discutir e filosofar um pouquinho. Concordo com você, Jorge. Mas você vai continuar aí, Jorge, ou você vai voltar para o seu lugar? Não, vou voltar pro meu lugar que é bem melhor. Na história O Pinguim e o Urso Polar, que Jorge contou pra gente, nós vimos aí que eles discutem um pouco sobre a beleza das cores. Como vocês sabem, a gente falou um pouquinho sobre a beleza e agora a gente vai falar sobre os gostos diferentes. E aí, o pinguim tem uma opinião sobre as cores, o urso polar tem opinião sobre outras cores e aparece uma moça que ela acaba não conversando com eles, só tava ali brincando, mas que eles falam sobre os possíveis gostos que a moça tem sobre as cores.
Na história, os personagens têm opiniões diferentes sobre a beleza das cores. E isso é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. As pessoas também têm opiniões diferentes em relação às cores. Não só em relação às cores, mas em relação a tudo que existe. Todos temos nossos gostos. Mas será que as pessoas devem gostar sempre das mesmas coisas? Nas nossas aulas online, Tia fez aí algumas pesquisas de opinião em que Tia colocou vários quadros, passou algumas músicas, algumas coisas que são diferentes e cada um de vocês foram aí emitindo uma opinião, ou seja, vocês foram dizendo a opinião de vocês em relação ao que Tia ia mostrando. Alguns de vocês gostavam mais de uma coisa e outros gostavam mais de outra. E às vezes as coisas eram bem diferentes umas das outras. Tanto as imagens, quanto as músicas, quanto as danças. Então era bem diferente e cada um foi falando aí. Pode acontecer, sim, da gente gostar das mesmas coisas, mas também pode acontecer da gente não gostar das mesmas coisas. É aí que a gente para refletir um pouquinho sobre o que nós vimos na história. Na história, o pinguim, ele gosta de uma cor, que é o preto, e o urso polar gosta de outra cor, que é o branco. E aí, cada um deles foi defender o seu gosto. E aí eles começaram a perceber que mesmo não gostando da mesma cor que o amigo, eles gostavam um do outro. E esse gostar não podia impedir que cada um gostasse daquilo que sentisse que é mais bonito ou que tivesse esse gosto ali. Só que aí, quando a moça passou, eles já tinham ali concluído que as duas cores que eles gostam são cores bonitas, mesmo que cada um goste de uma cor diferente. Só que quando a moça passou com cores diferentes, que foi com o cachecol vermelho, com as listras amarelas, eles acharam a cor horrorosa, pavorosa. Não foram conversar com a moça sobre o gosto que a moça tem, não ouviram a opinião dela por ela dizer que gostava dessas cores e foram logo emitindo uma opinião. Foram logo dizendo a opinião, dizendo que ela não sabia escolher as cores, que ela gostava de cores horrorosas. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir muito, gente. Porque não é legal a gente falar que o gosto de outra pessoa é ruim, porque muito do que a gente gosta tem relação com as experiências que a gente vive. Se eu gosto de uma cor, se eu gosto de um sorvete, se eu gosto de um tipo de comida, isso está envolvido com a forma como eu fui criado, com a forma que eu fui aprendendo as coisas. E cada um aprende de uma forma diferente. Cada um vai vivenciar as coisas que acontecem no mundo de uma forma diferente. E tá tudo bem. Então, as pessoas, elas podem sim gostar das mesmas coisas. Só que elas também podem ter gostos diferentes. Agora é a sua vez de filosofar. Tia Michelle passou uma tarefinha bem bacana para vocês poderem fazer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!